Insegurança nos cuidados com o bebê. Muitas mulheres relatam insegurança na hora de cuidar do bebê. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Esse assunto é um dos que eu costumo dizer que é pouco falado. Por quê? Porque já pensa, né? Já tem a sociedade, ela tem a crença que uma mulher ela sabe cuidar de um bebê, que é natural, que é instintivo. Então é pouco falado sobre a insegurança que às vezes bate numa mãe para cuidar do bebê. Então, se você chegou nesse vídeo porque tem interesse nesse tema, compartilha com mais mães, compartilha com mães que estão vivendo essa mesma insegurança e não sabe, né? Vive aí num período de muita culpa, todas conseguem cuidar desse bebê e eu já não consigo, o que tá acontecendo comigo? Eu sou a diferente desse universo materno, será que eu levo jeito para ser mãe? Então você pode estar ajudando outras pessoas também compartilhando esse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Toda terça e sexta a gente sempre tem um vídeo novo. Se você tiver assuntos de seu interesse, deixa aqui também nos comentários, qualquer pergunta também. A gente tem o maior prazer em responder para vocês. Bom, vamos falar um pouco então dessa insegurança que acontece com uma mulher quando ela tá ali vivenciando o período da maternidade, mas pouco é falado, porque é um lugar que tem algumas mulheres que têm até vergonha de falar, né? Parece que é tão instintivo, tão natural. E por que que eu tenho essa insegurança de cuidar do meu filho, né? Do meu bebê que eu tanto sonhei, que eu tanto planejei, mas enfim, vou contar aqui para vocês por que que a gente tem essa insegurança. Bom, no período da gestação é um período que a mulher ela se prepara para a chegada do bebê. Então, todos os exames, as consultas com o ginecologista, né? É feito ali uma caderneta de gestante, onde ela vai colocar ali todo o progresso, né? No mês a mês que vai lá visitar o obstetra, né? A evolução do bebê. Então, esses cuidados é um cuidado, digamos assim, que é mais dentro do controle da mulher. Porque o bebê tá ali se desenvolvendo, então ela entende que precisa fazer, né, algumas mudanças no seu comportamento, às vezes alimentar, por conta de uma alteração de peso que não é indicado, né? Ou através de uma mulher, por exemplo, que bebia bastante e agora, no período de gestação, ela precisa parar de beber. Então parece que esses cuidados a gente domina, né? Porque são cuidados que dependem de nós, né? Não depende necessariamente do outro. A gente leva a informação, a gente executa o solicitado e tá tudo bem. Quando o bebê chega, é diferente. Porém, tem essa diferença que não é legitimada, né? Uma diferença que as pessoas, como se fosse inadmissível, né? Nossa, mas você não sabe cuidar de um bebê, né? Você, como assim? As mulheres, elas nasceram para isso. E às vezes a gestante, principalmente ali nos primeiros dias após o parto, elas se fecham nessa informação. Nossa, eu sou mulher, eu deveria saber cuidar de um bebê. E não é bem assim, tá? Porque se a gente for puxar o contexto histórico, né, da vivência da mulher lá no período feudal, lá atrás, as mulheres, elas não cuidavam do bebê. Ela simplesmente gerava ali no período de 9 meses e depois, quando chegava no dia do parto, ela entregava o bebê para uma ama de leite. E detalhe, tá? Essa entrega para ama de leite não era igual hoje em dia que a gente a gente contrata uma babá para ajudar. E tá tudo bem, a gente sabe que o nosso filho vai sobreviver, vai estar tudo bem. Não. A mulher, ela não podia nem se apegar àquele bebê porque não sabia se ia voltar no tempo do desmame, né? Se ia voltar com vida, se de fato ia vingar. Até uma palavra que é antiga, mas as pessoas falam ainda, não sabia se esse bebê ia sobreviver.
Por que não ia sobreviver? Porque não era uma ama de leite para cuidar de um bebê, era uma ama de leite para cuidar de vários bebês. E eram bebês que não tinham locais apropriados. Então, se pegava-se muita infecção naquela época, né? Porque não tinha ali um saneamento básico, né? A gente sabe que, se a gente for estudar mesmo a história, a gente sabe que até banheiro foi algo recente, né? Não sempre existiu banheiro. Então, a situação era muito precária, né, da mulher naquela época. E a mulher, as mulheres de mais posses, né, daquela época, elas não ficavam com o bebê, elas davam o bebê para uma ama de leite cuidar. Só que com o tempo foi se percebendo aí que por conta, né, da situação negativa que o bebê vivia e levava ele às vezes até a óbito, foi necessário aí fazer um apelo, uma mudança no contexto histórico vivido até aquele momento. Então, as mães, elas começaram a ser obrigadas a cuidar do seu bebê. Por que que eu digo obrigada? Porque muitas não queriam cuidar, né? Muitas não queriam executar essa função de mãe. Então, algumas até trabalhavam, então não queriam estar presa ali um bebê. Então, até teve alguns relatos históricos que as mães eram falados da seguinte forma para a mãe: ou você cuida do bebê ou você vai ser levada para uma forca. Então veja, não é instintivo que a mulher saiba cuidar do bebê, né? De fato, se a gente olhar no contexto histórico, é muito recente, né? Foi depois, foi feito todo um ajuste obrigatório para essa mulher começar a cuidar do bebê. Então, não é instintivo esse lugar, né? E outros casos também que a gente percebe mulheres que já vivenciaram em algum outro momento com cuidados do bebê. Então, por exemplo, eu com 9 anos de idade, eu tive meu primeiro sobrinho. Então, quando eu tinha 10, eu cuidava desse sobrinho. Ele tinha ali, né, ele tinha acabado de nascer, a minha irmã mais velha teve filho, e eu achava que era uma bonequinha. Então, eu desempenhei muito papel ali com 10 anos, né? 10. Aí depois ela teve uma outra com 12 anos, que eu tinha 12 anos, e ela teve um outro bebê, e aí eu cuidei ainda mais. Porque a bebê que nasceu quando eu tinha por volta de 12 anos, eu já tava um pouquinho, né? As crianças de antigamente são diferentes de hoje em dia, né? Parece que a gente tinha um pouco mais de responsabilidade, os pais nos liberavam muito, né, para fazer as coisas. Hoje a gente tem um cuidado diferente com os nossos filhos, mas naquela época, com 12 anos, eu já fazia muita coisa que hoje é considerada coisa de adulto, né? E aí, para mim, era um lugar materno mesmo, né? Tanto que teve um tempo que no desenvolvimento da minha sobrinha, que ela começou a falar as primeiras palavras e ela começou a me chamar de mãe. E eu só tinha 13 anos, mais ou menos, na época, então era muito nova. Mas eu já desempenhava um papel materno, eu levava ela até a escola, eu pegava da escola, dava o banho dela, dava a alimentação dela, até a minha irmã chegar do trabalho. Então eu desempenhei muito essa função. Isso significa que eu peguei o manual, fiz ali um treinamento, um estudo, uma graduação referente a cuidados de bebê? Não. O meu primeiro filho, eu já senti muita dificuldade. Não só na troca de fralda, por incrível que pareça, tá? Porque, mas você trocou a fralda da sua sobrinha lá atrás. Sim, mas quando é nosso, a gente já tá num período muito vulnerável, né? Por conta das alterações hormonais, porque quando estamos gestantes, a gente tem vários hormônios ali, né? Todo vapor, né? A gente tem um aumento muito significativo de progesterona e estrógeno, né? No período da gestação. E quando o bebê nasce, primeiro sai o bebê e depois sai a placenta. A placenta leva embora boa parte desses hormônios. E aí a gente tem uma instabilidade hormonal. E essa instabilidade já deixa a gente num período muito sensível, de tristeza, de choro, de insegurança. Então veja que aí a gente já consegue ver o primeiro motivo que nos leva a ter uma insegurança. É essa queda hormonal, tá?
Porque a gente tem essa cadeia hormonal, a gente passa aí por um período de mais sensibilidade, e essa sensibilidade nos leva a pensar que a gente não sabe cuidar desse bebê. Bom, mesmo pensando, né, nesse exemplo que eu dei para vocês, de já ter contato com outras crianças ali na minha infância, a representação da maternidade, ela começa bem antes na vida do ser humano, né? Bem antes mesmo, lá na infância. Isso quando a gente já começa ali a brincar, tá? Então, mais ou menos ali com os 2 anos do bebê, comecem a perceber se você tem sobrinho, ou se você já é o segundo filho, ou seu próprio filho, como ele representa, né? Então, às vezes a gente vê as meninas de 2 anos pegando uma boneca e colocando até o seio, fingindo que tá amamentando, porque é a representação que ela tem. Então, ali ela já tá construindo um pouco a representação da maternidade, através aí do contato com o outro. E aí, conforme vai crescendo, a gente vai observando aí outros tipos de brincadeira, né? Então, aquela menina que coloca ali, eu tô falando muito de menina, né? Porque traz muito essa visão mais da maternidade, mas para os meninos também acontece, embora a gente ainda tenha aí um certo preconceito da sociedade de não deixar o menino brincar de boneca, né? Então, o homem acaba tendo um pouco mais de dificuldade para desempenhar alguns papéis de cuidado com o bebê, mas dentro do contexto, digamos, aceito por uma sociedade, é normal que a menina brinque de boneca, que brinque de casinha, de comidinha. Então, tudo isso ela já vai representando ali nas brincadeiras o lugar da maternidade, o que é ser mãe, né? Então, eu escuto muito aqui em casa a minha filha falar como se fosse, como se eu estivesse falando, né? E aí eu percebo ali algumas falas que eu utilizo bastante com ela falando com as bonecas. Então vocês veem, né, que é a representação da maternidade. Mas isso não determina que de fato eu vou saber cuidar do bebê. Eu vou saber de fato trazer todos os cuidados necessários para esse período, que é um período tão delicado, tão intenso, que a gente não sabe se de fato vai dar conta. E tem um grande detalhe, né? A gente tem as questões dos palpites. Quantos palpites a gente escuta desde a gestação até, né, depois da chegada do bebê. E eu acredito que pro longo das nossas vidas a gente vai escutar sempre um palpite aqui, um palpite ali. E esses palpites às vezes nos levam para um lugar de insegurança, né? E é tanta insegurança que a gente às vezes duvida de coisas básicas, né? Por exemplo, na minha segunda filha, vejam que eu sempre gosto aqui de trazer o exemplo de primeiro e segundo filho, para vocês entenderem que não é porque você é mãe de segunda viagem que você sabe ser mãe de segunda viagem. Cada bebê é um bebê, cada gestação é uma gestação, e você, mesmo sendo a mesma mãe, é uma mãe diferente para cada filho. Então você vai perceber um pouco mais de dificuldade em uma gestação ou em outra gestação, mas não te isenta de não ter dificuldade quando você está diante de uma segunda, terceira ou quarta gestação, porque são outras etapas da vida, né, que você vai ter que vivenciar, que é novo para você. Então é um período, sim, também de muita vulnerabilidade. Até alguns estudos trazem que a depressão pós-parto ela é muito comum em mãe de segunda viagem. E a gente tem a ideia ao contrário, né? Não, a de primeira viagem é tudo muito novo para ela não sabe como lidar, então ela pode aí, ela tem uma predisposição a ter uma depressão pós-parto. Só que na verdade não. Na verdade, os estudos apontam cada vez mais que mães de segunda viagem, elas estão mais suscetíveis a desenvolver a depressão pós-parto. Mas voltando um pouco para a insegurança nos cuidados do bebê. Na minha segunda gestação, foi um período muito delicado para mim, né? Eu tive um baby blues um pouquinho diferente do meu primeiro, porque aconteceram outras coisas. Então, vejam, cada gestação, uma gestação, cada parto é um parto. E aí, eu lembro que eu tava muito sensível, né? E eu precisei
desempenhar o meu papel de mãe, né? A minha rede de apoio principal era a minha mãe, que era um lugar onde eu sentia mais acolhimento, né? Então é uma sensação de apego seguro que eu tinha ali com a minha mãe. Então, para mim, ela estando do meu lado, eu conseguiria desempenhar essa função materna, né? Mas a gente sabe que tem outras pessoas que não têm a possibilidade de ter a mãe do lado, mas às vezes tem esse olhar de apego seguro através do marido, através de uma amiga, através de outros tipos de rede de apoio que também pode levar esse lugar um pouco mais de segurança. Mas enfim, eu lembro que era um dia de banho de um recém-nascido que chora pra caramba, a gente não sabe se é por conta da água, qual é o desconforto que ele tá trazendo, né? A gente fica meio que desesperado e parece que o choro do bebê ele vai validando esse lugar que eu construí pra mim, né? Ele vai validando o pensamento negativo que eu já estou ali cultivando, né? O pensamento de eu não sei ser mãe, né? Eu não sei dar conta disso. E aí parece que o choro do bebê ele valida esse meu olhar. É muito estranho, mas acontece. E aí eu coloquei a água, eu já tinha aprendido ali qual que era a temperatura ideal da água. Hoje em dia a gente tem termômetros, né? Então tudo isso para ajudar a trazer mais segurança pra gente. Mas eu não conseguia colocar a minha filha para tomar banho enquanto a minha mãe não olhasse se a água estava boa. E pasme, eu não percebi isso. Todos os banhos da recém-nascida, eu pedia para minha mãe olhar a temperatura da água, mesmo fazendo todo o processo que eu havia aprendido. E eu só percebi isso em uma das conversas que eu tive com o meu companheiro, e ele falou para mim que estava num lugar de não, ele não sabia o que fazer, ele estava num lugar como se ele tivesse sendo ali excluído, sabe? Que eu tava em uma relação entre eu e a bebê e ele não tinha espaço. E aí eu não entendi porque ele estava se sentindo assim. Veja que tem alterações emocionais que acontecem com o homem também. E o meu companheiro, a gente divide muito, né, a nossa percepção, as nossas dificuldades enquanto somos pais também. E aí ele falou, não, porque todas as vezes que eu coloco a água para bebê tomar banho, eu falo para você que tá bom, e você só começa a dar banho na nossa filha depois que sua mãe fala que a água tá ok. E aí caiu a ficha. Eu falei, nossa, realmente, eu não tinha pensado nisso. E para você ver que a manifestação de insegurança dos cuidados do bebê, ela começa de forma consciente e inconsciente. Porque eu não tava, para mim não vinha na minha mente que eu realmente estava fazendo esse mecanismo, né? Para mim era algo natural, né? Que minha mãe falando ok, né? Então tava tudo bem. Mas enfim, veja o quanto a insegurança ela vai existir em várias etapas, né, dos cuidados do bebê. E são etapas simples e a gente vai ficar pensando, poxa, será que eu fechei bem a fralda? Será que vai ter vazamento? Então a gente sempre vai se estar colocando ali num lugar inseguro de executar as tarefas básicas para os nossos filhos. Mas faz total importância esse sentimento de insegurança também, tá? Não é negativo, pode ser um fator também positivo, porque nos leva a um lugar de um pouco mais de responsabilidade, né? Então, eu não executo a função e, tá ok, não, eu me coloco à prova. Será que tá bom? Será que não tá bom? O que vai determinar aí se não está bom é quando eu começo a utilizar essa segurança de uma maneira elevada a ponto de não querer mais executar as funções do cuidado do bebê. Então aí já é um sinal de alerta, tá? Por que eu tô tão insegura? Eu posso talvez estar vivenciando aí algum tipo de transtorno no pós-parto e ainda não sei. Então é importante a gente entender que tudo que é muito além, a gente precisa de uma avaliação para entender se a gente tá aí dentro do esperado ou se esse comportamento não é esperado. A insegurança na gestação não tá só ligada aos cuidados do bebê,
Às vezes a gente passa por insegurança nas nossas próprias escolhas, como por exemplo, a escolha da via de parto. Às vezes a gente fala, né? Ah, qual é o parto que você gostaria de ter? E aí a mulher fala, gostaria de ter um parto normal. E às vezes a gente não é recebido como, olha, que legal, um parto normal, né? Vai dar tudo certo. Ah, não. Infelizmente, as relações ali que a mulher está inserida, às vezes não a encoraja para a via de parto que ela quer. E aí já baixa aquela insegurança. Será que de fato eu vou conseguir? Será que de fato eu não vou conseguir? Algumas mulheres, elas até às vezes se pegam pensando no parto da própria mãe, né? O parto dela, como ela veio ao mundo. E aí fala, ah, a mãe teve cesárea, então provavelmente eu também vou ter um parto cesárea, né? Genético da família. E na verdade não existe isso, né? A gente tem aí uma predisposição quando a gente fala aí do parto, mas não significa que é determinante, tá? Então, sim, se você nasceu de um parto cesárea, nada te impede de ter um parto normal, mas a gente já começa a ficar inseguro. Será que eu vou conseguir? Ou será que vai acontecer igual minha mãe? Eu vou ficar lá em 12, 24 horas de trabalho de parto e no final eu não vou conseguir ter esse bebê e vou acabar indo para cesárea. Então não adianta esperar, é melhor que eu tire logo. E a gente vai entrando num lugar de ansiedade muito grande, né? Por conta da insegurança. A gente se torna mais inseguro porque o outro não validou aquilo que a gente queria naquele momento. Por isso que até uma das dicas que eu gosto de trazer para as minhas pacientes é que a via de parto escolhida, geralmente a via de parto normal, você tem acesso a outras pessoas que tiveram parto normal. Como foi a experiência, o nível da dor, embora a dor é algo subjetivo, ou seja, diferente para todo mundo, mas para você começar a entender um pouquinho desse universo de um parto normal. E nisso vai te motivar ainda mais a ter o parto normal quando você começa a ver alguns casos de sucesso. Por quê? Os casos de insucesso vai acabar nos trazendo insegurança, né? Então, não que a gente tenha que fechar o olho para tudo isso, mas a gente não precisa focar na parte negativa do processo. O momento é único, a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer no seu parto. A gente só tem certeza que o que nós queremos, que é mãe e bebê saudável, né? Mãe e bebê em segurança. Então, que a gente possa se permitir viver esse momento sem ficar preso no nosso medo e na nossa insegurança. Não é porque aconteceu com meu vizinho, com a minha mãe, com a minha prima, com a minha avó que vai acontecer comigo. Então, a partir desse momento, a gente já vive um lugar de insegurança. Quando a gente fala de insegurança ainda nos cuidados do bebê, a gente pode falar de uma gama de situações, né? Mas uma delas também é a amamentação. Algumas mulheres acabam não conseguindo amamentar, né? Ou por falta de informação, ou por qualquer outro motivo. Às vezes tem alguns transtornos também, níveis altos de estresse também prejudica o processo de amamentação. Então, algumas intercorrências podem acontecer. Porém, né, como a gente trouxe aqui a questão do olhar de uma maternidade instintiva, um olhar de maternidade que não é aprendida, que é do instinto da mulher. A amamentação também é vista assim na nossa sociedade. É só simplesmente colocar o bebê no peito e aguardar que vai dar tudo certo, ele vai mamar, vai ganhar o peso, vai se desenvolver e tá tudo bem. E para algumas mulheres não é assim que acontece, né? Tem a questão da pega do bebê, que se for uma pega errada, pode trazer prejuízos aí, a mulher ficar bastante ferida mesmo e não conseguir continuar amamentando, né? E nisso tudo te leva a mais um lugar de insegurança, né? Até você conseguir aí dar amamentar o seu filho sem sentir desconforto, isso demora um pouco também. Acaba te trazendo insegurança a tudo isso. Algumas vezes acontece da mulher ter tanta fissura, né,
nos seios, assim, tantos machucados nos seios, que ela começa a ter uma certa aversão pela amamentação. Então, ela nem quer mais amamentar, a dor é insuportável, então ela não quer mais amamentar. E aí ela começa, por conta de uma pressão aí social também que existe acerca da amamentação, ela começa a querer dar a fórmula, mas como as pessoas falam, ai, o leite materno é importante, não que não seja, é muito importante o leite materno, mas a gente precisa que o corpo, né, num todo, esteja bem. Então, não adianta eu tentar amamentar a qualquer custo, sendo que o meu psicológico, o meu físico tem problemas, né? Tem alguns aspectos negativos. Então, o que eu faço? Eu desisto de amamentar, Cris? Não, você não vai desistir de amamentar, mas você vai procurar outras formas de conseguir nutrir, se isso for o seu desejo. Procurar uma consultora de amamentação, procurar trabalhar as suas questões psicológicas acerca da amamentação, para isso não impedir o seu vínculo com o seu filho. Já teve casos de mulheres que a amamentação era algo tão desconfortável que ela não conseguia pegar o bebê no colo, porque com medo de ele procurar o peito e ela ter que dar de mamar para ele naquele momento. Até o momento, né, que chegou um ponto que a mulher passou a dizer: não, não quero, eu não vou mais amamentar, eu vou dar fórmula para o meu filho e tá tudo bem. E aí, depois dessa viradinha de chave que ela teve, que ela começou a criar mais vínculo com o bebê, tá? E aí, de fato, ela conseguiu se aproximar mais do bebê, curtir alguns momentos do bebê, porque ela estava presa naquela pressão social da amamentação, tá? E aí tinha todas as limitações físicas dela. Essa mulher em específico não procurou uma consultora de amamentação, mas acredito por conta da época, né, que não era tão divulgado, então, por falta de informação que existia aí alguém que poderia auxiliá-la naquele momento, então ela optou em não amamentar mais. E tá tudo bem. Então, veja, né, até pra gente decidir como alimentar e nutrir os nossos filhos é um lugar de insegurança. Por quê? Porque a gente tem sempre o olhar do julgamento das outras pessoas, sempre tem os palpites das outras pessoas, que vai deixando a gente, né, mais insegura, se questionando se de fato você sabe ser mãe, se você vai dar conta desse papel, se você vai ser uma boa mãe. Então você acaba ficando bem mais insegura, não só pelo aquilo que você está construindo no seu pensamento, mas sim também pelo julgamento da outra pessoa. E por que que acontece a insegurança no pós-parto? Porque é a hora da realidade. Quando eu converso, né, com algumas mães gestantes, elas costumam dizer: não, tá tudo bem, eu vou ser uma boa mãe, vou ser uma ótima mãe, né? Não tenho certeza que eu não vou ter problema em relação a ser mãe, porque é o que eu quero, é o que eu sempre desejei, é o que eu sempre planejei. Então tá tudo bem, né? É um momento da minha vida que vai ser muito bom pra mim. Eu sempre sonhei em ser mãe bem antes de gerar esse bebê, então eu tenho certeza que eu vou ser uma boa mãe. Quando chega no pós-parto, é a hora que essa mulher, ela sai do processo da fantasia, da imaginação, para o momento real. E é o momento real que eu preciso lidar. E aí é a hora que bate a insegurança. Aí é o momento em que eu começo a olhar aquele bebê chorar, não entendo o que está acontecendo, se é um choro de cólica, se é um choro de fome, se é um choro de sono. Fora tudo isso que está acontecendo, né, a adaptação desse bebê no mundo, ainda tem as privações que até então não acontecia comigo, né, que é uma privação de sono, uma privação de sono obrigatória, porque você não tem a opção de deixar o bebê chorando e dormir. Hoje você precisa cuidar desse bebê. Então, a privação de sono, ela traz uma certa irritabilidade para a mulher, e aí ela também fica insegura, porque ela fala: bebezinho, dorme, eu não sei o que que eu faço, eu já te dei peito, eu já
troquei a sua fralda, já te troquei de posição, já peguei você no colo e você não para de chorar, já não sei mais o que que eu faço. E tudo isso vai batendo aquela tristeza. Então veja, como não ter insegurança nos cuidados do bebê. A gente está falando de situações novas que nunca aconteceram com a gente. Mesmo a gente já tendo contato com um bebê, né, de primo, sobrinho, tia, enfim, a gente não tem a habilidade necessária para cuidar, né? Para ter ali e executar o papel da maternidade. É todo um processo construído e aprendido. E aí que a gente passa a esse lugar de insegurança, tá? Mas se a gente está falando dessa baita insegurança, como é que a gente contorna isso? Como que a gente se sente mais segura, né, no processo de maternidade, né, nos cuidados com o bebê? A gente passa a se sentir mais segura a partir do momento que a gente consegue construir ali de maneira real o que está acontecendo, tá? Por quê? Como que a gente constrói tudo isso? Se colocando no lugar de aprendizado. Uma vez eu escutei de uma puérpera, né? Puérpera é a mãe aí do pós-parto, tá? Falando que o pós-parto é como se você colocasse você em um deserto e você olhasse e só tivesse areia no deserto inteiro. Não tinha nem um copo de água, só o deserto. E você precisava trilhar o caminho, se você não sabia se era para a esquerda ou para a direita, ou para frente ou para trás, para você conseguir se ajudar. E também, essa mesma puérpera, ela traz que o processo de pós-parto, né, o processo dos cuidados do bebê, por mais que você tenha uma grande rede de apoio, é um lugar que parece que você tá mais sozinha do que com alguém. E de fato, é isso. E isso o que, que vai fazendo? Vai validando uma insegurança. O que, que a gente precisa nesse momento, né? O que a gente pode fazer nesse momento? A gente se olhar um pouquinho com olhar de compaixão. Primeira coisa, entender que a gente não nasceu com instinto materno, tá? A gente não sabe cuidar mesmo desse bebê, sendo ele primeiro, segundo ou terceiro bebê. É um bebê novo, é um bebê que vai precisar se adaptar a esse mundo. Então, a gente não precisa aí se desesperar, tá bom? A gente pode se colocar nesse lugar de aprendizado. Isso vai diminuir a sua insegurança, porque quando você se coloca no lugar de aprendizado, né? Estou aprendendo a cuidar desse bebê, você começa a se perdoar às vezes quando alguma coisa dá errado. Porque aquela frase, né, que às vezes eu escuto na clínica, as mães falando: não, mãe não foi feita para errar. Gente, mãe é a pessoa que mais erra no mundo. Só que, o que que difere a gente, né? O que que muda pra gente? É que a gente erra por amor, a gente não erra por maldade, a gente erra por amor. Então tá tudo bem errar. Se perdoe mais. Entenda que você está em constante evolução nos cuidados do bebê e que essas sensações de insegurança, de dúvidas, se de fato você está sendo mãe no momento certo, na hora certa, é esperado, tá? O que precisamos ficar em alerta, o que você precisa ficar em alerta. Se toda essa insegurança tá te levando a outros sintomas, como não querer cuidar do bebê, então assim, você tá tão insegura que até o exemplo do banho que eu dei, você passa a não querer dar banho porque você acha que você vai afogar o bebê a qualquer momento. Então já é um sinal de alerta, a gente precisa entender o que tá acontecendo aí, tá? Se tiver muito alta essa insegurança, é necessário que a gente consiga verbalizar com outras pessoas, conversar, procurar pontos de segurança, pessoas que nos deixam mais segura, né? Pessoas que realmente sirvam de rede de apoio pra gente. Então, por exemplo, da água que eu trouxe para vocês, né? Que eu só dava banho na minha filha depois que minha mãe verificasse a temperatura da água. Então, nesse caso, a minha mãe poderia falar: o que você acha, né?
Então, o que você gostaria, né? Você acha que realmente tá bom? Mas às vezes a gente se coloca ali num lugar de ela sabe tudo e eu não sei nada e insegura. E eu entender que eu também posso confiar em mim, né? Que eu não ia colocar minha filha num lugar de risco, né? Numa banheira com água fervendo, com água muito quente. Não, eu tenho essa ideia. E mesmo se eu errar um pouquinho, se a temperatura da água errar, tá tudo bem. No próximo banho eu tento acertar novamente e assim eu vou levando, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tema que é muito legal quando a gente passa a discutir com outras mães, porque outras mães, elas começam a falar quais inseguranças que elas tiveram, e aí a gente começa a se identificar com várias outras pessoas. Isso vai nos trazendo segurança, olha, que legal, né? As mães erram, igual eu erro, então tá tudo bem. Então, aproveita esse vídeo aqui, coloca aqui embaixo quais foram as inseguranças que você teve aí no seu primeiro filho. Se você está grávida, né? Qual o tipo de insegurança que vai passando aí pela sua cabeça hoje, tá bom? Compartilha esse vídeo com mais gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente, toda terça e sexta, a gente tem vídeos novos para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Me siga nas outras redes sociais, Instagram também eu tô lá, com muita informação importante aí para o desenvolvimento tanto da gestação quanto do pós-parto. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!